O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, e o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Prezado Dom João, caros vigários episcopais, nossos vicariatos compõem a nossa diocese, Padre Zé Arimateia, Padre Paulo, Padre Júnior, Padre Alex, vigário judicial Padre José Edilson, Padre Ronaldo que nos acolhe aqui no santuário, nosso vigário geral Monsenhor Alércio, e saudando a todos os irmãos presbíteros, a pessoa nosso decano, Monsenhor Sano. Alegria muito grande estarmos aqui nesta manhã, neste momento de partilha, de oração, no dia em que escolhemos na diocese, um dia especial de oração pela santificação dos presbíteros, antecedendo a data escolhida pela igreja, que é amanhã, solenidade do Sagrado Coração de Jesus. E os textos bíblicos que a liturgia da igreja nos apresenta hoje, providencialmente, como sempre nas coisas da igreja, da ação de Deus, nos toca profundamente trechos bíblicos que diretamente nos fala da fidelidade, o comprometimento na nossa missão, nosso ministério. Nos fala de que agora estamos num tempo novo, sempre renovando a nossa experiência do encontro com o Senhor, para que o véu que impede de enxergar muitas vezes da mundanidade, não aconteça nos afastar por causa desse véu, desse caminho tão especial, que o Senhor, na sua predileção, nos escolheu a trilhar. Não por privilégios, mas nos devemos sentir prediletos, Senhor. Ele olhou com amor por nós e nos chamou. Justamente a primeira leitura que nos foi apresentada e proclamada fala justamente desse ministério
não desanimamos no exercício deste ministério que recebemos da misericórdia divina. É isso mesmo, só a misericórdia. Na nossa fragilidade e pobreza, nos reveste desse grande dom. E logo continua São Paulo a nos alertar: cuidado com Deus deste mundo, que nos cega, nos deixa incrédulos. Mas somos pessoas de fé, uma fé operosa, fé iluminadora, fé transformadora ou uma fé farisaica? Uma fé sem obras? Essa é fé diabólica. O diabo sabe muito bem que Deus existe, mas a sua prepotência e orgulho não diz nada. Como é a nossa fé? A nossa fé como ministros, a crise que hoje existe, o nosso comprometimento corajoso, firme pela graça de Deus. Creio que seja esse alerta que nos faz Paulo, inclusive, colocando com muita clareza para cada um de nós: não nos pregamos a nós mesmos, pregamos Jesus Cristo. Não queremos atrair para nós mesmos as atenções, mas para Cristo, através desse nosso ministério. Isso nos faz refletir muito a condução do ministério, do exercício desse ministério, nas comunidades, nas tarefas, atribuições que recebemos na nossa igreja diocesana. Não nos pregamos a nós mesmos, para a glória de Deus, serviço do reino, o ofício, a missão, pastoreio, como colaboradores do pastor próprio da diocese, o bispo. Fazemos tudo isso para a glória de Deus. Não pregamos a nós mesmos, para aplauso e reconhecimento. E dizemos sempre: estamos aqui para servir onde a igreja precisar. Grande desafio, então, que nos é confiado. A santidade do ministro está nisso. Não pregar si mesmo, não se servir, mas a servir. E empenharmos-nos cada vez mais para que a realidade do mundo, que é muito atraente, é verdade, tem seus desafios, não nos leve ao desânimo, a questionar a grandeza desse ministério, dessa missão. O bem que nós podemos fazer em nome do Senhor na nossa igreja. Não nos desanimemos no exercício desse ministério. Não levemos o ministério de uma forma quase que empurrando com a barriga, desculpe usar esse termo popular, sou padre, dependo disso para sobreviver, para ter uma vida digna. Não é por conta disso. Sou padre para servir e me dedicar. E agradeço a generosidade do povo, agradecemos que nos dão condições para que possamos nos dedicar ao reino, nos gastar pelo reino, nas atribuições, nas tarefas que nós exercemos. Aqui na primeira leitura, São Paulo fazendo uma correlação com a realidade dos discípulos de Moisés, faz uma distinção entre discípulos de Moisés e discípulos de Jesus. Um véu cobriu o coração do povo da antiga aliança. E agora isso tudo tem que ser descoberto pelo Senhor, pela ação do Espírito Santo. Mas temo que na igreja o véu parece que voltou. O véu que nos impede corajosamente enfrentar o que está hoje, a grande crise na igreja e no mundo, de fé, em relação à pessoa de Jesus. Em nome deste Cristo, por causa dele, estamos aqui, anunciando, pregando, enfrentando alguns desafios, sendo ridicularizados, incompreendidos. Este véu da mundanidade, do Deus deste mundo, que cobre às vezes nossos olhos, nossos pensamentos, precisa ser tirado. Na iconografia medieval, gostava de apresentar a sinagoga com os olhos tapados e a igreja de rosto descoberto.
Será que a igreja hoje, nessa realidade, a igreja está atenta, com o olhar aberto? Tem até na iconografia medieval algumas imagens de Jesus na cruz, coroado de olhos abertos. A nossa cultura, né, barroca, quis enfatizar o Jesus sofredor, que expressa, mas às vezes esquecemos, não podemos esquecer que é o Cristo na cruz, coroado, vencedor, que se retire o véu, às vezes que existe na igreja, diante de hoje novos e profundos desafios, precisamos enfrentar na evangelização e na missão. Perigo da mundanidade a envolver o nosso ambiente eclesiástico, a nos conformar com o que o mundo apresenta, esquecendo-nos de propor e repropor, insistindo, oportuna ou inoportunamente, a mensagem de Cristo. Não estamos falando de mero formalismo, nos fechar em cerimônias bonitas, nem uma mentalidade moralista, exacerbada, farisaica, mas vivencial, uma experiência, uma caminhada de uma igreja realmente vivencial, de olhar aberto e atento, não pautando nossa vida num formalismo que mata, que é indiferente, como nós costumamos falar tanto, mas que falta às vezes nas nossas relações. Mas uma igreja que sabe de sua responsabilidade na sociedade hoje, para que o mundo creia, acredite e se deixe transformar, a começar por nós mesmos. O Evangelho trata das relações fraternas. As nossas relações sejam fraternas. Relações fraternas, mais importante, vai muito mais além, mais aprofundadamente, né, muito mais profundo do que a questão de simpatias, que isso é natural, a gente entende, nem de posições e opções ideológicas, mas querer bem, relações fraternas, o querer bem uns aos outros. Fala o Evangelho na necessidade de reconciliação, para apresentar um culto sincero, para diante do Senhor, adorá-lo em espírito e verdade. E é bom lembrar que alguns grandes padres da igreja sempre nos alertavam. O adorar o Senhor tem sentido e é verdade pela forma como o respeitamos no irmão. Adorar Jesus na hóstia santa, muito bem. Mas adorar a presença de Cristo no irmão que Ele deu a vida. Será que estamos conscientes disso? Na teoria, sim, mas muitas vezes, em algumas ocasiões, esquecemos disso nas nossas relações, nosso cotidiano. Jesus fala de justiça. A justiça de vocês deve superar a dos fariseus. O que é justiça bíblica? Prática da vontade de Deus. É o programa do reino de Cristo. Prática da mensagem de Jesus que requer dedicação. Não é simplesmente aplicar leis e normas, mas o nosso modo de pensar, de agir, de sentir de Deus, de modo que não será uma justiça meramente distributiva, será uma justiça que vai além, transformada na misericórdia. Não é simplesmente dar o que é devido, mas generosamente ir ao encontro do outro. A mentalidade ocidental é muito pobre em relação ao sentido de justiça. É uma coisa restritiva, dar a cada um que lhe pertence. A justiça bíblica não. É restaurativa, é misericordiosa, é corretiva também. As leis eclesiásticas para isso, no sentido de correção, para que as pessoas caiam em si, reflitam, reavaliem a caminhada. A igreja não existe punição por punir, mas é a pedagogia da ação de Deus
na nossa vida para restaurar na misericórdia, corrigir, exortar. Se a igreja deixa de cumprir essa missão, ela está traindo o seu papel no mundo. Não é somente distribuir a mentalidade restritiva, mas ir muito além e aprofundar aquilo que o mandamento da lei de Deus nos pede. Jesus é exigente quando fala para nós que, se você chama o seu irmão de tolo, etc., uma fala que diminui, que menospreza o irmão. Jesus é muito claro. Por quê? Porque ele sabe quanto nós podemos matar o irmão dentro de nós, desprezando, odiando, privando do perdão, agindo de uma forma falsa, que prejudica. Nossas relações têm que ser mais amadurecidas no querer o bem. O que Jesus quer nos dizer com isso? Você tem que, primeiro, ao prestar o culto, vai se reconciliar, porque ele sabe muito bem que um coração venenoso envenena todo o resto. Tensões, rivalidades, discórdias. Curemos nosso coração. Nosso caro Dom Célio falava justamente do coração pesado, né? Começa a se paralisar. Então, a nossa realidade religiosa e fé, quando está com um véu que impede de enxergar com o olhar de Deus, só faz crescer tensões, rivalidade, necrose espiritual. O coração vai necrosando, e uma vez o coração, aquela parte necrosada, dificilmente volta. Deus é capaz de curar a necrose. Ele pode. A nossa vida, nosso exterior, somos às vezes necrosados pela vanglória, pelo egoísmo, pelo desânimo, pela apatia. Peçamos ao Senhor a cura. A justiça de Deus não é desforra rancores, mas que transforma. E essa é a mensagem que devemos apresentar ao mundo, à sociedade, com pessoas de fé religiosas. Nós, clérigos, por primeiro, grande desafio na nossa caminhada como ministros do Senhor. Um caminho de conversão que cabe a nós, por primeiro, e a todos os batizados, obviamente. Que a palavra de Cristo nos exorte nesse caminho, nos sustente, cure certas feridas, que humanamente falando são difíceis de superar. Afetos desordenados, inclinações que cegam, pensamentos e ideias que vão, como disse, necrosando, que põem um véu como se fosse uma catarata espiritual. Vamos curar, pedir a cura do Senhor, para nos ajudar a enxergar e caminhar com alegria, esperançosos, firmes, caminhar segundo os desígnios de Deus que nos confiou, nós, sacerdotes, essa sublime missão. Não seguindo um Deus deste mundo, mas o Deus que tirou a venda dos nossos olhos, a venda da humanidade, com seu amor, sua entrega na cruz e sua vitória através da ressurreição. Amém.